Exclusivo. Registros em um caderno de bordo denunciam, segundo os pilotos, eles voavam sem segurança porque a empresa aérea do acidente fatal esta semana no Recife não fazia a manutenção adequada dos aviões. Todas as capelas do cemitério ocupadas pelos parentes e amigos das vítimas. A gente só tem que pedir a Deus que nos conforte, a todos nós, a todos os familiares. No velório do piloto Rivaldo Paulírio Cardoso, de 68 anos, brigadeiro reformado, honras militares. 6 corpos foram embalsamados e mandados para outras cidades. 16 mortos. O avião caiu na última quarta-feira no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife. O voo 4896 da Noar Linhas Aéreas partiu do Recife. Faria uma escala em Natal e chegaria a Mossoró, no Rio Grande do Norte, com 14 passageiros, o piloto e o copiloto. Segundo o comando da aeronáutica, a decolagem foi às 6h51 da manhã. Mas 55 segundos depois, o piloto avisou a torre que tinha problemas e que tentaria voltar ao aeroporto. Às 6h53, o piloto informou que não conseguiria chegar ao aeroporto e que tentaria pousar na praia de Boa Viagem. Às 6h54, o avião sumiu do radar. A queda foi num terreno vazio, em frente à praia. O avião pegou fogo em seguida. Aí quando ele chegou mesmo aqui, assim, na frente do muro aqui, eu acho que, por certo, eu acho que o piloto avistou a gente. Aí na hora ele só fez virar a aeronave. Ela vinha de frente, ele só fez virar a asa dela. Quando ele virou a asa, ela caiu por trás de um muro. A Noar é a única empresa aérea nordestina. Em junho do ano passado, começou a fazer voos comerciais para 4 cidades da região. Tinha 2 aviões deste modelo, o LET 410, fabricado na República Tcheca. Depois do acidente, a empresa cancelou todos os voos que estavam programados. Também informou que o avião acidentado na quarta-feira tinha passado por um serviço de manutenção no fim de semana anterior. Uma equipe de técnicos da empresa fabricante esteve no Recife e trocou 2 peças do motor esquerdo. Depois do serviço, que se estendeu da sexta ao domingo, o avião voou 17 horas e 4 minutos até cair. Ainda no local do acidente, este homem falou da conversa que teve com o irmão, o copiloto Roberto Gonçalves. Ele falou para mim que a aeronave teve uns problemas de perda de potência nas turbinas, inclusive, se não me engano, foram trocadas umas turbinas e essas aeronaves ficaram paradas há bastante tempo para fazer essa revisão. Depois de reprogramar suas operações, a Noar botou o único avião que restou à frota para voar outra vez neste sábado. Ele decolou do Recife pouco depois das 9 da manhã com 2 tripulantes e mais 3 pessoas a bordo. Retornou ao Recife com 2 passageiros. Na última sexta-feira, nós recebemos de uma fonte anônima o caderno de manutenção desse avião que agora voltou a voar. Esse caderno era levado pelos pilotos junto com o diário de bordo. Ele traz vários registros escritos por pilotos e copilotos. São relatos feitos pela tripulação sobre situações consideradas anormais e de risco. Contamos 75 anotações no intervalo que vai de 3 de novembro do ano passado até 9 de julho, ou seja, sábado da semana passada. Alguns registros foram feitos pelo piloto Rivaldo Cardoso, que morreu no acidente. Ele enumera 5 tópicos no dia 18 de dezembro. Fala que a potência do motor teve que ser mantida em 60% para a temperatura não atingir o limite na decolagem. Relata a existência de luzes queimadas. Diz que o fone do comandante não funciona, que na decolagem de Aracaju teve que reduzir a potência para 50% para manter a temperatura no limite. E conclui sugerindo que não se disponibilize a aeronave antes da verificação do problema de elevação da temperatura do motor 1. A decolagem com 16 passageiros de Maceió para o Recife com torque ou potência de 50% não é aconselhável, diz. Na coluna preenchida pela equipe de manutenção, está registrado que foi trocado o instrumento de temperatura e que foi agendado o voo para checagem. Procuramos o piloto Jackson Porciúncula para comentar as anotações. Ele tem 42 anos de aviação e 26 mil horas de voo.
Um dos primeiros registros do caderno diz que a potência do motor direito não atingiu 60%, vindo a normalizar após cruzar os 400 pés de altitude. O piloto afirma que a decolagem ocorreu em situação de risco e que a aeronave demorou a sair do solo. Eu diria que essa aeronave aqui, no caso nessa situação aqui, no caso dele durante a decolagem, ele tem um problema com o motor da direita, ele com esse motor teria dificuldade em retornar para a pista. Num outro registro, o piloto diz que uma luz e um aviso sonoro de indicação do painel não aparecem. A aeronave estaria estolando, ou seja, perdendo sustentação e sem os sinais de alerta. A equipe de manutenção informa ao lado da anotação que foi feita uma verificação em solo e que está tudo ok. Isso aí é um fato que durante uma operação em que o piloto necessite desse aviso de estolo da aeronave, ele não vai ter o aviso adequado, podendo comprometer naturalmente a sua análise, entendeu? O seu procedimento. Isso é grave? Compromete sim a operação. No dia 14 de dezembro, um dos comandantes da ANOAR relata que placas de indicação das luzes de aviso dos motores direito e esquerdo estão trocadas. Alertam que isso pode gerar erro grave em caso de pane, sobretudo fogo. O senhor voaria com um avião nessas condições? Na minha concepção, dentro do que eu entendo, eu não voaria. E a última anotação de 9 de julho parece um apelo. O piloto diz: urgente, atenção! Um copiloto que voava como passageiro observou que a porta do trem de pouso esquerdo, que já se encontrava amassada, aparentava que ia se soltar em voo, inclusive dobrando para cima pela ação do vento. Interpreto que esse piloto aqui estava pedindo que realmente fosse tomada uma providência que, naturalmente, ele estava no limite dele aqui de aceitação de uma situação dessa. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, recebeu do Fantástico cópia do caderno e afirmou em nota que os relatos dos pilotos deveriam estar no diário de bordo. Estivemos com o diretor de Assuntos Corporativos e Comerciais da ANOAR, Giovanni Farias, e entregamos a ele uma cópia do material. Pedimos também para ter acesso ao livro de bordo do avião. A resposta veio em nota. Sobre a existência no avião do caderno onde a tripulação relatava ocorrências de voos, a nota diz: a ANOAR Linhas Aéreas criou um registro auxiliar com a finalidade de apresentar impressões e percepções das tripulações acerca do funcionamento das aeronaves. A companhia ainda informa que todas as ocorrências foram solucionadas. Na nota distribuída hoje, a ANAC diz que suspendeu as operações da empresa aérea no ar, depois de receber informações da Rede Globo de que a companhia estaria adotando práticas que podem ferir o Código Brasileiro Aeronáutico e as regras da própria ANAC. Também hoje à tarde, o caderno original entregue anonimamente à TV Globo foi encaminhado à Polícia Civil de Pernambuco, que investiga o caso. Na hora ele só fez virar a aeronave. Ela vinha de frente, ele só fez virar a asa dela. Quando ele virou a asa, ela caiu por trás de um muro. A ANOAR é a única empresa aérea nordestina. Em junho do ano passado, começou a fazer voos comerciais para 4 cidades da região. Tinha 2 aviões deste modelo, o LET 410, fabricado na República Tcheca. Depois do acidente, a empresa cancelou todos os voos que estavam programados. Também informou que o avião acidentado na quarta-feira tinha passado por um serviço de manutenção no fim de semana anterior. Uma equipe de técnicos da empresa fabricante esteve no Recife e trocou 2 peças do motor esquerdo. Depois do serviço, que se estendeu da sexta ao domingo, o avião voou 17 horas e 4 minutos até cair. Ainda no local do acidente, este homem falou da conversa que teve com o irmão, o copiloto Roberto Gonçalves. Ele falou para mim que a aeronave teve uns problemas de perda de potência nas turbinas, inclusive, salvo engano, foram trocadas umas turbinas
E essas aeronaves ficaram paradas há bastante tempo para fazer essa revisão. Depois de reprogramar suas operações, a ANWR botou o único avião que restou à frota para voar outra vez neste sábado. Ele decolou do Recife pouco depois das 9 da manhã com 2 tripulantes e mais 3 pessoas a bordo. Retornou ao Recife com 2 passageiros. Na última sexta-feira, nós recebemos de uma fonte anônima o caderno de manutenção desse avião que agora voltou a voar. Esse caderno era levado pelos pilotos junto com o diário de bordo. Ele traz vários registros escritos por pilotos e copilotos. São relatos feitos pela tripulação sobre situações consideradas anormais e de risco. Contamos 75 anotações no intervalo que vai de 3 de novembro do ano passado até 9 de julho, ou seja, sábado da semana passada. Alguns registros foram feitos pelo piloto Rivaldo Cardoso, que morreu no acidente. Ele enumera 5 tópicos no dia 18 de dezembro. Fala que a potência do motor teve que ser mantida em 60% para a temperatura não atingir o limite na decolagem. Relata a existência de luzes queimadas. Diz que o fone do comandante não funciona, que na decolagem de Aracaju teve que reduzir a potência para 50% para manter a temperatura no limite. E conclui sugerindo que não se disponibilize a aeronave antes da verificação do problema de elevação da temperatura do motor 1. A decolagem com 16 passageiros de Maceió para o Recife com torque ou potência de 50% não é aconselhável, diz. Na coluna preenchida pela equipe de manutenção, está registrado que foi trocado em direito, não atingiu 60%, vindo a normalizar após cruzar os 400 pés de altitude. O piloto afirma que a decolagem ocorreu em situação de risco e que a aeronave demorou a sair do solo. Eu diria que essa aeronave aqui, no caso nessa situação aqui, no caso dele durante a decolagem, ele tem um problema com o motor da direita, ele com esse motor teria dificuldade em retornar para a pista. Num outro registro, o piloto diz que uma luz e um aviso sonoro de indicação do painel não aparecem. A aeronave estaria estolando, ou seja, perdendo sustentação e sem os sinais de alerta. A equipe de manutenção informa ao lado da anotação que foi feita uma verificação em solo e que está tudo ok. Isso aí é um fato que durante uma operação em que o piloto necessite desse aviso de estolo da aeronave, ele não vai ter o aviso adequado, podendo comprometer naturalmente a sua análise, entendeu? O seu procedimento. Isso é grave? Compromete sim a operação. No dia 14 de dezembro, um dos comandantes da ANWR relata que placas de indicação das luzes de aviso dos motores direito e esquerdo estão trocadas. Alertam que isso pode gerar erro grave em caso de pane, sobretudo fogo. O senhor voaria com um avião nessas condições? Na minha concepção, dentro do que eu entendo, eu não voaria. E a última anotação de 9 de julho parece um apelo. O piloto diz: urgente, atenção! Um copiloto que voava como passageiro observou que a porta do trem de pouso esquerdo, que já se encontrava amassada, aparentava que ia se soltar em voo, inclusive dobrando para cima pela ação do vento. Interpreto que esse piloto aqui estava pedindo que realmente fosse tomada uma providência que, naturalmente, ele estava no limite dele aqui de aceitação de uma situação dessa. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, recebeu do Fantástico cópia do caderno e afirmou em nota que os relatos dos pilotos deveriam estar no diário de bordo. Estivemos com o diretor de Assuntos Corporativos e Comerciais da ANWR, Giovanni Farias, e entregamos a ele uma cópia do material. Pedimos também para ter acesso ao livro de bordo do avião. A resposta veio em nota. Sobre a existência no avião do caderno onde a tripulação relatava ocorrências de voos, a nota diz: a ANWR Linhas Aéreas criou um registro auxiliar com a finalidade de apresentar impressões e percepções das tripulações acerca do funcionamento das aeronaves. A companhia ainda informa que todas as ocorrências foram solucionadas. Na nota distribuída hoje, a ANAC diz